A certeza que eu tenho hoje é que eu não quero me afastar nunca mais de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus quer e pode escrever esse verso com o seu e o meu nome. Deus quer salvar até a última pessoa do estado de São Paulo e do mundo. E Ele quer fazer isso através de nós. Na verdade, quando eu comecei a namorar e me casei com meu marido, eu não me casei com um pastor e nem com um teologando. Eu me casei com um metalúrgico. Pelo que eu me lembro, só a segunda-feira era um dia meio que de folga, porque na terça-feira dava estudo para o vizinho, na quarta-feira a gente ia para a igreja, na quinta-feira tinha estudo com o casal, na sexta-feira tinha pequeno grupo na casa da irmã Maria Jordão, no sábado tinha estudo bíblico, no domingo à tarde tinha estudo bíblico e antes do culto do domingo na igreja ainda tinha uma classe bíblica que o Romualdo conduzia. E aí ele percebeu que naquela rotina, mesmo dando estudo bíblico quase todos os dias da semana, não era suficiente, que ele queria um trabalho onde ele pudesse alcançar mais pessoas. E ele decidiu resgatar um sonho que na verdade ele tinha desde muito novo, mas que ele achou que nunca seria possível, que era o sonho de se tornar pastor. Porém, quanto mais na verdade ele mergulhava dentro das funções da igreja, esses estudos bíblicos iam ficando no passado. E não por falta de vontade, mas por questão de tempo mesmo. Meus pais são adventistas, eu já fui adventista. Né? Eu entrei na igreja adventista através do Clube dos Bravadores, né? Muito novo. E aí, por volta dos meus 18 anos, eu saí. Né? Depois, de um certo momento, eu voltei novamente, tive uma nova queda. Aí, minha mãe foi acometida de um câncer, nós ficamos sabendo. E aí veio toda uma batalha já há uns 2 anos, né? Essa batalha é ela contra o câncer. Em novembro do ano passado, o médico, meu pai me ligou chorando muito, né? Falando que o médico falou que não tinha mais jeito. E aí foi ficando aquelas cenas terríveis, né? Porque eu estava acostumado a ver minha mãe de um jeito e comecei a ver minha mãe definhando. Aí eu comecei a me apegar muito com Deus, pedindo a Deus que curasse ela, né? Inclusive, se ele curasse ela, eu voltaria para a igreja, né? E eu lembro que eu cheguei a comentar com ela ainda, falando para ela que eu havia me convertido. Mas aí veio a pandemia. E com a pandemia surgiram 2 situações. A primeira é que todo esse movimento que existe na igreja, ele deixou de ser, pelo menos por algum tempo, presencial e se tornou virtual. Isso fez com que um tempo que não existia na agenda dele aparecesse, porque por mais que ele estivesse pregando nas igrejas, por mais que ele fizesse comissões, muitas dessas atividades passaram a ser virtuais e não exigiam mais o deslocamento. Também foi notória a necessidade espiritual das pessoas nesse momento. Nessa quarentena eu comecei a assistir o programa da Novo Tempo com o pastor Arilton, né, falando do santuário. E aí no momento teve um programa do santuário que o pastor Arilton fez um apelo para o batismo, que foi o momento que eu aceitei, né? E aí deu um link para poder, eu aceito, eu lembro que esse link era eu aceito, para poder as pessoas receberem batismo e serem batizadas. Então eu peguei e fiz a inscrição nesse momento. E aí não tive resposta imediatamente, né? Eu sou muito impaciente, eu mandei de novo. Então ele descobriu que ele poderia dar estudo bíblico para essas pessoas sem precisar se deslocar, ele poderia encaixar isso na agenda dele e onde ele estivesse, bastaria abrir o computador, ligar a webcam e pregar a palavra de Deus. Aí foi quando eu tive contato com o pastor La Roca. Aí depois que a gente foi conversando, tudo, eu fui pesquisar do pastor, eu descobri que era presidente da associação, né? Aí eu me senti até honrado, né? Falei, nossa, estudando com o presidente da associação, que legal. Isso, em cada estudo bíblico, o Cristiano aparecia falando, olha, eu li aquele livro que o senhor falou no estudo da semana passada e eu tô com essa dúvida, eu achei isso muito interessante. Então, esse interesse acompanhado do resultado que foi obtido, com certeza trouxe uma motivação maior ainda. Foi acho que 2 horas da manhã que meu pai me ligou, dando a notícia do falecimento dela. Eu achava que depois daquilo eu ia me afastar de novo, mas foi ao contrário, né? E até a força que Deus me deu foi muito grande.
né? Eu percebi que durante esse período em que ele deu esses estudos bíblicos, ele passou a conviver com pessoas que normalmente não fazem parte do círculo dele. São pessoas que estão secularizadas, são pessoas que vivem fora desse círculo da igreja que a gente conhece, e entender como que é a vida dessas pessoas hoje em dia, quais são as angústias que ela tem, quais são as dúvidas, quais são as inseguranças, fez com que ele entendesse melhor quais são as necessidades das pessoas nesse momento do século XXI e estivesse mais apto não só a conversar com elas no momento do estudo bíblico, mas até ajudar a igreja a se planejar de uma forma diferente, considerando as necessidades e as características do público que nós precisamos atingir nesse tempo.